Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Melo Quinoploc. Vou começar a ver com vocês aqui esse módulo que a gente preparou de Direito Administrativo. Basicamente, a gente está trabalhando aqui para tribunais, né? Então a ideia é a gente fazer uma turma básica de tribunais, que na verdade não vai ser tão básico não, que vai dar tempo da gente entrar em detalhes importantes, mas a ideia também é que a gente não precisa se aprofundar nos mínimos detalhes, como por exemplo, quando a gente pega uma turma para auditor fiscal, né? Que o auditor fiscal costuma pedir muita jurisprudência, muita doutrina, o detalhe do detalhe do detalhe. Então, normalmente, essas turmas para tribunais não está pedindo tanto detalhe jurisprudencial e doutrinário. Mas a gente sabe que não adianta mais a gente falar, né? Que a turma para tribunal é tranquila, as provas são literais, já acabou isso, né? Há muito tempo que já acabou isso daí. Até mesmo algumas bancas, né? A nossa ideia é a gente estar preparando geral e não para uma banca específica. Então, a gente sabe que tem várias provas para tribunal que são feitas pelo CESP, né? E para tribunais, CESP, quando pega uma prova, tribunais costuma fazer do tipo múltipla escolha e não do certo e errado. E tem muitas questões, tem muita prova que é da Carlos Chagas. Então, antigamente, a gente tinha na cabeça que as provas da Carlos Chagas eram literais, né? Ctrl+C, Ctrl+V da legislação. Não tem mais isso. Isso já acabou, né? Então, a gente tem que conhecer alguns detalhes, sim. E também, essa turma a gente vai preparar tanto para técnico quanto para analista. Outra lenda, quer dizer, hoje é lenda, né? Já acabou isso. Antigamente, a gente conseguia ver muito bem, né, que as provas para técnico eram num nívelzinho muito rasteiro e a prova para analista já era bem mais complicada. Não tem mais isso. Tanto prova de nível médio quanto de nível superior, as questões estão vindo no mesmo nível de dificuldade. Tá legal? Então, aliás, tem sido até mais difícil passar nas provas para técnico do que para analista. Por quê? Porque na prova para analista de nível superior, só faz quem tem nível superior. Aquela de nível médio faz quem tem nível médio e quem tem nível superior. Então a relação candidato-vaga, né, é muito pior, tem muito mais candidato, né, muito mais concorrente. Então costuma ser até mais complicado de passar. Tá legal? Então basicamente a gente vai entrar, ver toda essa parte de direito administrativo para tribunais, você vai ficar bem preparado. Tá legal? Bom, antes de mais nada, dá uma olhada aí, eu estou colocando, né, o meu site, tá? www.gustavoquinoploc.com.br. Assim que vocês puderem, gente, entra no meu site, acessa o meu site lá. Se você quiser, você se cadastra, tem o newsletter, que é gratuito. Por quê? Eu estou sempre postando matérias importantes, tá? Então, olha só, vou combinar um negócio com vocês. Tem vários assuntos aqui que eu vou tratar com vocês, mas que são assuntos complexos, né? E aí eu vou mostrar a vocês, isso é assim, assado, não sei o quê, mas vou convidar você para falar, entra no meu site, lá você vai ver que tem o meu livro, tem lá no site, e várias matérias do meu livro eu disponibilizo para download, justamente para o aluno conseguir ter um assunto mais aprofundado, né, um estudo mais aprofundado. Vários de vocês, eu sei que tem meu livro, né, o Manual de Direito Administrativo, e aí você pode estudar direto pelo livro. Mas mesmo quem não tem o livro, né, nem em formato impresso quanto e-book, né? Muita gente compra o meu livro em e-book para facilitar, né? Você bota no iPad, vai para tudo quanto é lugar e vai acompanhando. Mas mesmo quem não tem, tranquilo. Pelo menos algumas matérias, alguns assuntos do livro eu disponibilizei para download, você clica lá, pega, para você estudar isso mais a fundo, porque são matérias complexas que não vai dar para a gente ficar aqui indo no detalhe do detalhe do detalhe. Tá legal? E aí, lá eu estou sempre colocando, gente, alterações legislativas, tá? Então, por exemplo, a gente vai tratar daqui a pouco de licitações e contratos. Eu vou falar com vocês, vou tratar da Lei 8.666, Lei 10.520, a gente vai ver tudo que está em vigor agora. Só que daqui a algum tempo acaba saindo uma alteração legislativa e aí quem não está atualizado, né, se dá mal, porque na hora da prova as bancas elas adoram perguntar aquilo que é recente. Então, acabou de ser incluído um inciso lá no artigo 24 da Lei 8.666, ou seja, mais uma hipótese de dispensa de licitação, saiu agora há pouco tempo, o edital saiu, vai cobrar esse inciso. E aí coloca lá, existe hipótese de dispensa de licitação nisso aqui? Quem não conhece vai, não me lembro disso, mas tem.
Então, alterações legislativas, sempre que sai alguma coisa, eu coloco lá, gente, acabou de sair a lei número tal, que altera a lei de improbidade administrativa, altera a lei de licitações, altera o Estatuto Federal, altera isso, tal, agora não é mais assim, assado, paraná, estou colocando lá. Decisões importantes do STJ e do STF, Supremo Tribunal Federal. Ó, o STJ acabou de decidir acerca disso, tal. O Supremo Tribunal Federal decidiu com relação à responsabilidade civil do Estado, que é um assunto que exige muita doutrina de jurisprudência. Acabou de decidir assim, assado, não sei o quê. Fica atento lá, porque eu estou sempre colocando essas matérias e eu disparo um e-mail para o grupo que está cadastrado. O pessoal recebe um aviso que tem coisa nova no site. Quem não está cadastrado, que quiser de vez em quando entrar lá, tudo bem. Agora, quem não tiver cadastrado e também não entrar nunca no site para saber o que está acontecendo, é bom você procurar se atualizar de alguma outra maneira, porque senão você vai perder o teu curso todo. Certo? Então, beleza. Entra lá, se cadastra, dá uma olhada. No Facebook também eu estou sempre colocando lá matéria rápida, né? Quase dia sim, dia não, eu boto algum negocinho no Facebook, ó, isso, acabou, tal, aqui, agora tem isso, agora não tem mais, coisas rápidas. E vai por aí que a gente vai se dar bem. Tranquilo? Muito bem. Vamos então começar a tratar, botei aí para você dar uma olhada, né? Essa aí é a capa do Manual de Direito Administrativo, que está na 8ª edição, agora 2014. E o outro é um livro de questões comentadas do CESP, se você puder pegar para você também ir treinando, é uma boa. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos direto começar o primeiro tópico aí, o primeiro tema importante do nosso estudo, que é administração pública. Então, isso aí é para começar, né? Por quê? A gente vai estudar direito administrativo. O que é direito administrativo? Basicamente, direito administrativo é a parte do direito que estuda a administração pública. Sendo bem resumido, é isso. No direito administrativo, a gente vai ter que saber o que é administração pública, quem faz parte da administração, quem não faz parte da administração, e aí, sabendo quem é a administração, quais são os princípios que a administração é obrigada a seguir, quais são os poderes que a administração tem, como é que a administração se manifesta por meio de atos administrativos, como é que a administração contrata terceiros, licitação em contratos, quem controla a atuação da administração, controle da administração pública. Então, todos os demais assuntos giram em torno desse aqui, a administração pública. Tá legal? Então, o direito administrativo é o ramo do direito que estuda a administração e a relação que existe entre a administração e os administrados. Então, para começar, a gente tem que verificar quem é a administração, o que isso significa. Muito bem. Então, olha só. Indo devagar, né, a gente sabe que a nossa Constituição Federal, ela criou União, Estados e Municípios, que são os entes federados. Nós vivemos numa federação, então os entes da federação, a União, Estados e Municípios. Existe também Distrito Federal, que eu vou procurar evitar em falar de Distrito Federal, porque para a gente aqui no estudo de direito administrativo, Distrito Federal é como se fosse um Estado. Então o Distrito Federal é um Estado que, por ser o centro do poder, esse Estado, entre aspas, tem algumas peculiaridades, tem algumas características diferentes, porque lá está o centro do poder. Mas, a princípio, né, em se tratando de direito administrativo, não tem maiores importâncias de diferenciar Estado e Distrito Federal. Isso daí é importante sim, direito constitucional você tem que estudar algumas coisas, para direito tributário você tem que saber, porque basicamente o Distrito Federal é um Estado que não pode ser subdividido em municípios. Ou seja, tudo aquilo que a gente fala, ó, isso é atribuição estadual, isso é atribuição municipal, o Distrito Federal tem ambas as atribuições. Já que o Distrito Federal é um Estado que não é dividido em municípios, né? O Distrito Federal tem as atribuições estaduais e municipais também. Tá legal? Mas, tirando isso, vou procurar evitar. Vamos falar em União, Estados e Municípios, são os entes da federação. Por que a nossa Constituição Federal criou esses entes, né? Dividiu isso daí? Basicamente, para facilitar a administração, facilitar no sentido de distribuir
competências, distribuir atribuições. Então, a Constituição Federal, desde o início, vai dizer: compete à União fazer isso, compete aos estados fazer isso, compete aos municípios fazer isso. Ou seja, a União tem que se preocupar com isso, 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 os estados com isso, 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 os municípios com isso, isso, isso. Para distribuir, né? Para não ficar todas as atribuições em cima de uma estrutura só, em cima do governo central. Então, a União, o governo central, tem as suas atribuições, os estados as suas, os municípios as suas. Lá na frente a gente vai tratar de outro assunto, serviços públicos, e lá a gente vai conseguir mais ou menos verificar o que é a atribuição de cada ente federado. Muito bem. Muita coisa a gente acaba conhecendo na prática, né? Porque a gente lida com isso todo dia. Então, por exemplo, segurança pública. A segurança pública é a atribuição da União, dos estados e dos municípios. Dos estados. A segurança pública é policiamento ostensivo, garantir a segurança na rua, investigações, etc. Isso daí é atribuição estadual. Por isso que Polícia Civil e Polícia Militar fazem parte, são órgãos do Estado Federado. Ah, Gustavo, e a Polícia Federal? Polícia Federal tem atribuições próprias. A Polícia Federal não trabalha especificamente com segurança, com policiamento, né? A Polícia Federal tem as suas atribuições, vai se preocupar com fronteiras, tráfico internacional de drogas, de armas, de pessoas, crimes cometidos contra a União, mas o policiamento, a segurança em si é atribuição estadual. Transporte coletivo. Transporte coletivo é atribuição de cada município. Cada município tem que se responsabilizar pelo transporte dentro daquele município. Então, eu estou aqui no município do Rio de Janeiro, quem se preocupa com o transporte aqui é o município. Quem vai se preocupar com o transporte no município de São Paulo é o município de São Paulo. Até dentro do mesmo estado, para facilitar. No estado do Rio de Janeiro, aqui, quem se preocupa com o transporte no município do Rio? Município do Rio. Quem vai se preocupar com o transporte do município de Caxias? É o município de Caxias. Então, não é o estado do Rio de Janeiro que se preocupa com o transporte em todos os seus municípios. Isso é atribuição municipal. Por quê? Porque a Constituição Federal jogou isso para os municípios, não jogou isso para os estados. Certo? Então, muita coisa a gente vai conhecendo na prática. Beleza. E aí, a ideia é a seguinte, importante você entender desde o início. Eu coloquei aqui União, estados e municípios na horizontal. Eu não coloquei assim, ó. União, estados e municípios na vertical. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não existe hierarquia entre os entes federados. A União não manda nos estados, assim como o estado não manda no município. Dentro da sua área de atribuição, cada ente federado tem autonomia para tomar as suas próprias decisões. Então, por exemplo, quem deve se preocupar com a segurança no estado do Rio de Janeiro? É o estado do Rio de Janeiro, não é a União nem o município. Nos municípios, existe, em alguns municípios, né, existe um negócio que se chama guarda municipal. Então, o município que quiser pode constituir guarda municipal. Onde é que está isso? Se você quiser dar uma lida, dá uma olhada no artigo 144 da Constituição Federal. Diz que os municípios que desejarem poderão constituir guarda municipal para cuidar dos seus bens, do seu patrimônio. Então, a princípio, a Constituição Federal diz que guarda municipal, onde houver, é para cuidar dos bens do próprio município. Guarda municipal vai tomar conta de escola municipal, para tomar conta dos museus, dos prédios da administração, das praças, monumentos, para não deixar pessoas depredarem o patrimônio, monumentos públicos, etc. Para isso que é guarda municipal. Guarda municipal não tem competência constitucional para evitar crimes, para correr atrás de bandido no meio da rua. Não, isso é atribuição do Estado, isso é polícia, segurança estadual. Certo? Então, a União não tem influência, não tem hierarquia, não determina nada ao Estado. Cada Estado tem autonomia para definir as regras da segurança dentro do seu próprio Estado. Muito bem. Essa é a regra. Então não existe hierarquia. Mas tem exceções. Aliás, em direito, né? Vamos começar logo a falar isso aqui. Tanto em direito administrativo quanto em qualquer direito. A gente procura estudar assim, ó. Isso funciona assim.
Sempre, Gustavo? Não, sempre não, porque tem as exceções. Mas essa é a regra. A melhor maneira de entender direito é você saber qual é a regra e saber quais são as exceções. Mas saber qual é a regra e qual é a exceção. Ou seja, em regra isso funciona assim. Excepcionalmente poderá haver diferença. Excepcionalmente poderá acontecer isso aqui. Por quê? Porque a maioria das provas, quando fazem as afirmativas, procuram a regra. Então, vou começar a mostrar isso daqui a pouco para vocês. A princípio, vamos entender. A regra é essa, não existe hierarquia. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Constituição Federal, por exemplo, né, excepcionalmente, ela prevê que possa haver isso aqui, ó, intervenção em situações altamente excepcionais, poderá haver uma intervenção federal nos estados ou uma intervenção estadual no município, em algumas situações previstas na Constituição Federal. Isso daí não vou nem entrar a fundo porque isso é matéria de direito constitucional. Mas, por exemplo, na área de segurança. Quem se preocupa com a segurança? O Estado. Contanto que a segurança esteja sob controle. Porque a Constituição prevê que, em situação anormal de segurança, se a segurança dentro daquele Estado estiver completamente fora de controle, poderá haver uma intervenção federal. A União intervir no Estado, intervir quer dizer, olha só, você, Estado, não consegue resolver seus problemas de segurança, então, temporariamente, está decretada a intervenção, vai afastar a cúpula da segurança do Estado, né? Temporariamente, os secretários de segurança não vai poder tomar decisões, porque a União vai chegar lá, vai entrar com o seu pessoal, vai determinar quais são as medidas cabíveis para regularizar a situação e assim que tiver tudo sob controle, vai encerrar aquela intervenção para que volte à normalidade. Então, em situações excepcionais, pode haver intervenção federal, sim, nos estados e intervenção estadual nos municípios. Tá legal? Eu não sei se vocês acompanharam há tempos atrás, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Alguns anos atrás, o prefeito do Rio de Janeiro era o prefeito César Maia e houve uma intervenção federal nos hospitais municipais. Uma intervenção federal no município, no que se refere à saúde, né? Dizendo que o município não estava conseguindo atender e aí a União entrou com tropas federais, com o Exército, montou hospitais de campanha, etc, etc. Então foi falada a tal da intervenção federal nos hospitais municipais. Vocês acompanharam isso. Muito bem. Onde que está isso aqui? Isso aqui, ó, né? Intervenção federal nos municípios. Eu coloquei isso? Não. Não existe previsão para isso. Não existe previsão nenhuma de intervenção federal em município. Aquilo lá, na verdade, houve sim essa intervenção. Isso, o prefeito do Rio de Janeiro, na época, era o prefeito César Maia, ingressou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, por 11 votos a 0, decidiu que aquela intervenção era inconstitucional, que não podia acontecer e determinou que a União terminasse aquela intervenção. Tá? E aí discutiu-se que aquilo ali teve, na verdade, um caráter político, porque na época o prefeito César Maia estava querendo se candidatar à presidência da República, enfim, não vou entrar no mérito de discussões políticas aqui, né? Partidárias, cada um tem seu partido, não interessa isso, mas se houve ou não decisões políticas, enfim, o Supremo Tribunal Federal, essa intervenção é inconstitucional, não existe isso. Tá legal? Então, vamos voltar para a realidade. Tá legal. E aí, vamos verificar o seguinte. A regra é essa que eu estou falando com vocês. E aí, União, Estados e municípios, cada um deles ainda dividido em poderes, certo? Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário. Tomando cuidado lá no cantinho, ó, que município não possui poder judiciário. Para que serve cada um desses poderes? Vou falar rapidamente que você já deve ter estudado isso em direito constitucional, mas a gente sabe que cada um desses poderes tem as suas funções
principais e funções secundárias. Ou seja, são as funções típicas e funções atípicas. Certo? Certo. Qual é a função típica do Poder Judiciário? Julgar. Cabe ao Poder Judiciário julgar conflitos, dirimir controvérsias, sempre que houver uma discussão, uma controvérsia entre duas partes que não se entendem, leva isso ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário vai entrar ali, o juiz vai entrar no meio ali e vai decidir quem tem razão, se é a parte A ou se é a parte B, com força de coisa julgada, vai determinar, Então você está errado, você deve indenizar a outra parte por causa disso, isso. Então o Poder Judiciário, a função típica do Poder Judiciário é julgar, resolver conflitos. O Poder Legislativo, a função típica do Poder Legislativo é legislar, editar as leis. E o que é uma lei, gente? Lei é uma norma de cumprimento obrigatório, certo? Certo. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2, já vem dizendo lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, no Brasil, ninguém pode ser obrigado a fazer nada e também ninguém pode ser proibido de fazer nada, a não ser que haja uma lei nesse sentido, uma norma te obrigando a isso. E essa norma deve ser editada pelo Poder Legislativo. E aí a gente vai entender que deve-se criar uma obrigação com relação a transporte coletivo. Criar obrigação, lei, transporte coletivo é atribuição do município. Então essa lei será editada aqui, nesse Poder Legislativo Municipal, e não no Legislativo Estadual e nem no Legislativo Federal. Uma lei sobre transporte coletivo. Uma lei que vai mexer na estrutura da polícia. Polícia, atribuição estadual, então essa lei vai ser editada aqui nesse Poder Legislativo Estadual, certo? Então a função típica do Poder Legislativo é legislar. E o Poder Executivo? O Judiciário julga, o Legislativo legisla, o Executivo executa, certo? Executar. Ou melhor, administrar. É isso que a gente costuma dizer, Cabe ao Poder Executivo administrar. O que significa isso? Prover as necessidades da população. Olha só, pensa só no seguinte, o Poder Executivo, ele faz a mesma coisa que o síndico do prédio. Síndico do condomínio faz o quê? Administra a vida do condomínio. O que significa administrar o condomínio? O síndico recebe o dinheiro que os condôminos pagam de condomínio, com aquele dinheiro vai pagar o pessoal que trabalha no prédio, vai fazer compras, vai investir em obra e depois alguém ali dentro tem que controlar as contas do síndico para verificar se ele não desviou dinheiro. Não é isso? É exatamente isso que o Poder Executivo vai fazer. O Poder Executivo arrecada da população por meio de tributos. Então, tudo aquilo que a gente paga, de impostos, de taxas, etc., o Poder Executivo é que arrecada, não é nem o Legislativo nem o Judiciário, não tem função de arrecadar. O Poder Legislativo arrecada os tributos. Com esse dinheiro, vai pagar todo o pessoal da administração, tanto o pessoal do Executivo quanto pagar o pessoal do Legislativo e do Judiciário, uma vez que a arrecadação é só do Executivo. Vai investir em saúde, segurança, educação, construir escola, hospital, estrada. Depois tem que prestar contas porque tem que ter alguma estrutura ali para verificar isso, para verificar se não há desvio, certo? Então é isso que o Poder Executivo faz. Administrar significa recolher o dinheiro da população e devolver isso para a população em serviços. Tudo aquilo que a população precisa, certo? Isso significa administrar. Agora, só toma cuidado com o seguinte. Quando um tribunal, quando o TRT, órgão do Poder Judiciário, quando o TRT quiser selecionar pessoal, para selecionar pessoal, ele terá que fazer concurso público. E aí vai nomear os aprovados, vai ter que dar posse, entrada em exercício e etc. Quando o TRT estiver fazendo isso, o TRT estará exercendo uma função jurisdicional ou uma função administrativa? Função administrativa, não está julgando nada, está administrando. Beleza. Quando
o Poder Legislativo, quando o Congresso Nacional, para trabalhar, precisa adquirir equipamentos, computadores, veículos, e aí o Congresso Nacional, para adquirir, terá que fazer licitação pública. Chamar as empresas, fazer licitação, assinar contrato, pagar as empresas. Quando o Legislativo estiver fazendo isso, ele está exercendo uma função legislativa ou está exercendo uma função administrativa? Administrativa, está administrando. O que eu quero dizer com isso? Todos os poderes exercem funções administrativas. Então, a expressão administração pública, essa expressão, ela é sinônima de poder executivo? Não. A administração pública não se restringe ao poder executivo. A administração pública envolve todos os poderes, em todas as esferas, federais, estaduais, distritais e municipais. Então, a administração pública engloba todos os poderes quando estiverem exercendo funções administrativas. O Congresso Nacional, ao fazer licitação, é administração pública. Interessa para a gente. O que não interessa para a gente é, Gustavo, como é que é a função jurisdicional do Poder Judiciário? Como é que se julga? O que é um mandado de segurança? O que é um mandado de injunção? O que é um habeas corpus? O que é um habeas data? O que é do Supremo Tribunal Federal? O que compete aos tribunais federais? Então, como é que se julga? Isso não é matéria de direito administrativo. A função jurisdicional do Poder Judiciário, você vai estudar em direito constitucional. E como é que é a função legislativa? Como é que se legisla? O que é uma lei ordinária? O que é uma lei complementar? Como é que é o processo? Encaminha o projeto de lei, vai para a Câmara, vai para o Senado, depois volta, aprova, maioria simples, maioria absoluta. Como é que se legisla? Isso daí você vai estudar em direito constitucional também. O que a gente vai estudar aqui é a função administrativa, seja ela exercida por quaisquer dos seus poderes. Certo? Certo. Agora, claro que na prova de direito administrativo, quando a questão se refere com relação à administração pública, assinar a alternativa correta. Muito provavelmente, aquela questão, quando pergunta sobre administração, está procurando se referir ao Poder Executivo. Por quê? Porque administrar é a função típica do Poder Executivo. O Poder Legislativo administra de forma atípica. A função típica do Legislativo é legislar. De forma atípica, ele administra. O Poder Judiciário, a função típica é julgar, de forma atípica, ele administra. A função típica do Poder Executivo é administrar. Por isso é que é interessante para a gente estudar aqui a estrutura de administração. Vou começar a bater com vocês lá de cima, Presidência da República, ministérios, essa estrutura de administração direta e indireta, tudo isso a gente vai ver dentro do Poder Executivo. A gente não vai verificar como é que é a estrutura nem do Legislativo, nem do Judiciário. Tá certo? Muito bem. Só para não ter problema, vamos bater aqui. Eu falei que no município não existe poder judiciário. O que é o poder legislativo do município? Câmara Municipal, né? Onde estão os vereadores, Câmara de Vereadores. E o poder executivo municipal? Prefeitura. No Estado, o que é o poder judiciário estadual? Isso aqui, ó, o poder judiciário, a gente vai ver com mais calma lá na frente, é o Tribunal de Justiça. É o fórum, né? É o Tribunal de Justiça, que é o órgão do Poder Judiciário Estadual. O que é o Legislativo Estadual? Assembleia Legislativa, a LERJ, a LESP, né? Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais. E o Poder Executivo Estadual? É aquela estrutura do governo do Estado, com as secretarias estaduais e assim por diante. E na União? O que é o Poder Judiciário Federal? Cuidado, eu falei que o único tribunal que integra, que faz parte do Executivo, do Estado, o único tribunal estadual é o TJ. Isso quer dizer que qualquer outro tribunal está aqui, ó, nessa estrutura, Poder Judiciário Federal. Todos os demais tribunais, órgãos integrantes do Poder Judiciário, estão na estrutura do Judiciário da União. Uma vez que o município não tem judiciário e o judiciário estadual é só o TJ. Então lá na frente eu vou bater com você essa estrutura aqui do Poder Judiciário da União.
O Poder Legislativo Federal é o Congresso Nacional, né, dividido em Câmara e Senado, e o Poder Executivo da União, aqui sim, aquela estrutura que começa na Presidência da República, ministérios, etc., que é o mais importante que a gente vai começar a tratar. Tá legal? Então, estamos encerrando essa primeira aula. Na próxima aula, a gente vai entrar direto na estrutura do Poder Executivo Federal, ok? Até a próxima aula, gente.